Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um Quiz Podcast. Olha, antes da gente começar a falar com o nosso convidado, a gente tem que falar do sucesso que foi os 10 anos, a festa de 10 anos da JCR. Gustavo, foi muito legal. Foi muito legal, emocionante. Foi emocionante. Foi o Oscar, eles fizeram um Oscar para premiar todo o staff deles, assim, quem é mais pontual, quem não chega atrasado, quem ajuda a fazer as coisas, ajuda todo mundo. Então foi muito legal, assim, tiveram várias premiações. A fofoqueira. Do negócio. Não, que legal, eles premiaram, teve premiações mais sérias, né? Sim. Que era ranking de vendas, ranking não sei o quê, tarará, tarará, e tinha umas que era engraçado. Que era para brincar, né? E você aproveita. Eu aproveitei. Pra pegar no pé de todo mundo. Puxa vida. Cara, mas como as pessoas se divertem, Gustavo? Incrível, né? Eu falo isso pra você. Você devia ser. Mas será que eu não passo do tom? Eu falo assim. Se eles não quisessem uma pessoa que passasse do tom, eles chamavam um cara certinho pra apresentar. Todo quadradinho, lá, não sei o quê. O que eles gostam é disso, que você brinca com todo mundo, você sacaneia as pessoas, E as pessoas levam isso numa, assim, numa boa vontade, né? Exatamente. E foi até emocionante algumas premiações. A funcionária do ano, né? Que foi a Caroline Abreu. Nossa Senhora. Ela chorou. Ela chorou, né? E a premiação incrível, cara. TV 50 polegadas. Ar-condicionado. Cara, se olhar os prêmios, não é qualquer prêmio, não. Eles premiaram realmente. Além do troféuzinho. Troféuzinho Oscar. O Oscar com chapéuzinho de como é que se fala? De cara de obra, escrito JCR. Achei genial aquilo. Muito bom, cara. Foi uma noite inesquecível. Eu acho que marcou o ramo imobiliário e marcou a história da JCR como um ponto de partida para os próximos 10 anos. Exatamente. Você aí que tem sua empresa, quer contratar aqui o Gustavo, no caso a nossa equipe, né? Toda a nossa equipe. Para apresentar o seu evento, né? A gente faz o quiz show também, que é a pergunta e resposta em cima do treinamento da empresa. A gente faz tudo isso. É só entre em contato 15 98132 7132. A gente está saindo das fronteiras aqui de Sorocaba, Itu e região e já fazendo para o estado de São Paulo inteiro. Então, se você tiver interesse em fazer um treinamento engraçado e eficaz para os seus funcionários, é só você entrar em contato aí. A gente está animando até velório, né? Então, é isso. O negócio é esse. Fala do nosso convidado aí. Vamos falar. Olha, uma autoridade hoje aqui, hein? Olha, ele é natural de Santa Bárbara do Oeste, casado, pai do Gabriel e do Eduardo, formado em Direito e Pedagogia, além de palestrante. Ele é guarda municipal da cidade de Paulínia desde 2006. Hoje, ele também é diretor do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Foi vereador por Santa Bárbara do Oeste de 2021 a 2024 e é criador do canal no YouTube chamado Azul Marinho, que é o maior canal de guardas municipais do país. Tem mais de 90 mil inscritos. Bateu até o nosso canal. Caraca. E seu Instagram tem quase 50 mil seguidores. Está melhor do que a gente, Gustavo. Melhor do que a gente, é verdade. Estamos aqui com Eliel Miranda. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui. Bem, pessoal feliz. É muito importante a gente ter, né, esse bom humor, essa capacidade de leveza, ainda mais quando a gente vai iniciar um bate-papo, que é a forma mais antiga de aprendizado. Quero agradecer imensamente pelo convite. Tenho certeza que com esse episódio do Quiz Podcast eu também vou aprender muito. Com certeza. E a gente também. É verdade. Você já tem uma pergunta de cara? Eu já tenho uma pergunta que eu acho que muita gente tem essa dúvida. Você é guarda municipal. Qual a diferença entre a guarda municipal e a polícia militar? Quando da Constituição de 1988, a Guarda Municipal foi criada para cuidar de bens, serviços e instalações. Mas nós tínhamos cidades que já tinham guardas municipais que faziam trabalho já de policial mesmo. Quando a guarda começa a surgir, era para cuidar de bens, serviços e instalações, não só patrimônio, mas, por exemplo, um transporte, que é um serviço do município, o próprio prédio da prefeitura, que também é um bem, ou até mesmo as instalações. Só que, com o déficit da Polícia Militar, as guardas municipais foram crescendo, e de 88 até 2014,
houve um vácuo legislativo na regulamentação das guardas, que aí surge o Estatuto Geral das Guardas em 2014, e aí lista lá 18 atribuições, desde proteção das pessoas até bens, serviços e instalações e outras formas de cooperação. Hoje não tem diferença no operacional das cidades que decidiram armar suas guardas municipais, ter equipamentos e efetivo, mas não é a mesma realidade em todas as cidades do Brasil. Por isso que em alguns locais a diferença está no equipamento, na capacidade de resposta desta guarda municipal. Uma vez desarmada, sem equipamento, não consegue combater o crime. Mas aonde tem uma guarda municipal equipada, treinada e com condições de enfrentamento, faz o mesmo trabalho da polícia militar. Então, a diferença é a capacidade do gestor público municipal, que não tem uma fonte própria para investir, diferente da educação e da saúde, que nós temos as verbas que chegam para a segurança pública municipal, não tem. Por isso que alguns gestores com dificuldades financeiras não conseguem capacitar e equipar. E aí tem a diferença por conta dessa condição de trabalho. Me corrija se eu estiver errado. Até 2024 vocês não tinham arma de fogo. Está errado. Está errado? Sim, porque a Guarda Municipal, ela segue o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, que é uma lei de 2003. Nessa lei, quando ela surgiu, ela categorizou as guardas por meio das cidades, do número de habitantes. Então, por exemplo, onde você tinha até 50 mil habitantes, a Guarda Municipal não era armada. Entre 50 mil e 500 mil, era armada em serviço. E acima de 500 mil habitantes, era armada em serviço e fora do serviço. Houve o ajuizamento de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso caiu porque era como se o ladrão tivesse um IBGE embaixo do braço. Então ele olhava, era um pouquinho. Nessa cidade. Estão combatendo direitinho. Nessa cidade tem arma. Vamos nessa cidade aqui que tá fácil o negócio. E a gente sabe que o crime ele está em qualquer cidade. Por isso que a arma é um equipamento de proteção individual, é um EPI. Então tem guardas municipais, por exemplo, Santa Bárbara do Oeste sempre foi armada, Piracicaba sempre foi armada e outras cidades menores que vieram a ser armadas depois ou outras que ainda nem são, como é o caso do Rio de Janeiro, que por uma questão de entendimento do prefeito, ele entendeu que não era a hora de armar. Mas aí tem umas questões políticas para o meio, de decisão, da oportunidade e conveniência. Então, a questão do armamento, antes da lei, todas eram, depois categorizou, caiu essa categorização por meio de ser uma inconstitucionalidade, e hoje todos podem, desde 1 habitante a mais de 1 milhão, desde que tenha convênio com a Polícia Federal, corregedoria, ouvidoria e condições de controlar esse policial municipal armado. E existe aquele negócio de filme americano, jurisdição? Vai você até aqui, a partir daqui vou eu. Existe isso ou não? E quando você pega os Estados Unidos, a forma de fazer policiamento lá, desde a questão dos distritos e das polícias que existem privadas mesmo, é um pouco diferente do Brasil. Sim. No Brasil nós temos, por conta dos entes federados, né, União, Estados, membros, distrito e municípios, cada um tendo a sua instituição policial. Sim. O que tem hoje é o trabalho feito dentro do território. Então a guarda patrulha o município. Mas em um caso de um flagrante, caso de uma operação em conjunto, uma cidade que tem uma possibilidade de convênio em guarda compartilhada, você acaba até podendo extrapolar ali os limites da sua divisa. Mas, via de regra, a guarda atua dentro do município e aí a polícia militar dentro do estado, que é o que nós podemos chamar de concorrente por correr junto, não por disputar. Boa fala. Né? Agora, a questão da polícia civil, aí é uma atribuição específica, porque vai apurar as autorias, os indícios de materialidade para perseguir quem cometeu o crime. Exato. Então, a guarda municipal seria uma polícia hoje. Polícia ostensiva, outra dizem que é a inteligência da polícia, é mais ou menos isso. Isso. Né? Que faz a estratégia de tudo, apura quem matou, por que matou, qual a razão. É mais ou menos isso. Isso, que é a investigativa. Né? Investigativa. Então, nós teríamos este limite. E aí, um crime, para ficar bem claro que isso pode acontecer, é o crime de tráfico de drogas. Sim. Porque no crime de tráfico de drogas, a traficância, você tem uma investigação, uma inteligência para saber onde que está a droga, onde que se guarda, como que se faz para você conseguir desmantelar aquela quadrilha que atua ali. E a Guarda Municipal, ela até pode, e a Polícia Militar, fazer um flagrante de tráfico de drogas, mas faz na oportunidade. Está passando,
vê alguém comercializando, Sim. aí tem o comprador, tem aquele que está vendendo, aí já tem próximo onde que está armazenada a droga, apresenta, fez o flagrante de tráfico de drogas. Mas quase sempre é um crime onde a Polícia Civil faz a investigação, parte da inteligência, e aí o flagrante é feito por conta desse desdobramento. Então, hoje, vai até aqui, vai até ali, é a rua que vai dizer, o flagrante que vai dizer, na medida que você tem o acompanhamento para descobrir quem cometeu o crime. Muitas vezes você tem um feminicídio, que começa em uma Lei Maria da Penha, vamos assim dizer, numa violência doméstica, só que começa aqui os atos de violência, vai terminar em outra cidade e a guarda está acompanhando. O flagrante é feito, extrapolando os limites da cidade. Aí é que nem área de luta. Começou dentro do tatame, pode terminar no final, nós vamos acompanhar até hoje. Exato. Fala aí, tatame. Como que eu descobri que a guarda municipal ganhou musculatura, vamos dizer assim? Meu irmão morou em Cerquilho, você deve conhecer, o pessoal aí conhece, Tietê, Cerquilho, Boituva. Cerquilho é uma cidade pequena e a guarda municipal andava de cacetete e com o anjo da guarda. Mais nada, treinamento, tal, não sei o quê. Chegava no carnaval, o Cerquilho é famoso por ter o carnaval, a contingência que tinha e os caras sem treinamento, com perdão da palavra, isso que eu estou falando é verdade, porque eu conheço todo mundo lá, o Alda, todas as famílias lá, tá? Tomavam um pau lá, tomavam um cacete, porque eles iam separar brigas no carnaval e eles não tinham preparo com um cacetete e às vezes era muita gente, saía de 50 com 50 brigar e aquele negócio e eles não tinham treinamento. O meu irmão foi para lá morar e ele tem 18 anos hoje de faixa preta de jiu-jitsu do Fábio Gurgel, lutava Muay Thai e tudo. Aí o que ele fez? Ele montou uma academia e dava treinamento para guarda. Que legal. Ele ensinou os caras a bater, a imobilizar, matar leão, não sei o quê. Então foi a primeira vez que eu falei, mas a guarda municipal não tem revólver? Eu achava um absurdo isso. Ele falou assim, cara, eles não sabem nem separar uma briga. Então, mas porque eu sou carioca, né? Então no Rio não tem mesmo, os caras. Exato. Então não é maluquice, não é da minha cabeça. Exato. É isso que nós temos hoje de referência. Porque muitas vezes você tem um deputado federal tendo como referência o Rio de Janeiro, que não é referência hoje em evolução. É sim em guardas municipais hoje avançando, algumas cidades muito bem. Sim. Cerquilho hoje cada vez mais capacitada, sim, cada vez com mais condições. Mas se você pegar a origem das guardas municipais, sim, era mais na vontade do que na técnica. Com certeza. E até hoje, eu vou dizer, a rua, claro, nós precisamos seguir a lei, precisamos ter, obviamente, né, toda a preservação dos direitos, mas os mais antigos, eles ainda se recordam da resolução dos problemas de outra maneira. De outra maneira, ainda, braço, como ainda, é que é? Ainda dá um cascudo vezes, no menino que tá fazendo. Ainda às vezes dizem, olha... É corretivo, dá um na corretivo. minha época isso era de outra forma, né? Por quê? É que são coisas engraçadas, mas, por exemplo, na preleção de festas, muitas cidades pegavam ali um pinto de boi para usar como corretivo. Sério? Porque a tonfa que nós temos hoje é uma evolução, né? O cacetete, nós vamos recordar, por exemplo, do cacetete, um que até envergava da própria polícia militar, sim, que era quase o tamanho do próprio polícia. Tinha polícia que não aguentava, ele tinha que catar com as duas mãos. Quando ele erguia aquele cacetete, parecia um Jedi. Mas o que é interessante, que até hoje o pessoal fala... Olha o Yoda aqui, olha o Yoda. Se você pegar uma arma de fogo e apontar para alguém, você tem ali o controle de arma de fogo. Sim. Você vai fazer isso para a segurança dele e sua, porque existe toda uma técnica. Claro. Ninguém vai apontar arma de fogo para alguém sem a necessidade. Tanto que numa abordagem, quando o risco determina, você tem parado polícia com a arma, dedo fora do próprio gatilho, tudo certinho. Mas hoje, se você tiver uma situação de arma de fogo, a certeza que o indivíduo ali, uma pessoa boa tem, é que você não vai atirar nele. Sim. Mas quando você tem um cacetete na mão, ele não tem a certeza que ele não vai, talvez, né, receber ali aquele tipo de tratamento, não gratuito, mas às vezes por conta do escalonamento do uso da força. A arma de fogo é o último recurso, degrau ali. Mas no escalonamento da força, se você tiver hoje arma de eletrochoque, próprio, né, vamos sempre dizer popularmente, o gás de pimenta, você vai utilizar.
E a população já sabe que esses meios legais aí do uso da força, nesse escalonamento, é mais fácil de usar do que arma de fogo. Claro, quando eu falo sim, sobre com as certeza. formas antigas, né, de você pegar, de repente, um pedaço de pau, isso aí, realmente cabo de vassoura era normal. No passado, pega os guardas municipais da década de 80 para conversar. Vocês acham que o Gustavo é stand-up? É que vocês não viram ainda conversa das antigas, deles contando, por exemplo, olha, aqui tinha um desrespeito com o guarda, até que chegou um secretário e ele preparou 12 cabos de vassoura. E deu um cabo de vassoura para cada guarda. E disse, olha, a gente vai abordar o bar agora com esses cabos de vassoura. Todo mundo com cabo de vassoura na mão. Agora imagina, você está lá no bar, jogando sua sinuca, já bebeu um pouquinho demais. Aí você olha para trás, tem 12 guardas municipais com os olhos arregalados, com tamanho de cabo de vassoura, dizendo para você, né? Vai tomar teu E aí, aí. vai para a parede ou não vai? Né? Então, ou seja, nós temos essas histórias na evolução e, claro, a gente deseja que tanto a Guarda Municipal quanto a polícia tenha cada vez mais técnica, cada vez mais respeito pelo cidadão, até porque nós existimos para isso. Mas na evolução das guardas municipais e da própria polícia, você teve muitos períodos de criatividade que não como tinha dava pra fazer. não tinha câmera, não tinha nada. Nada, Tanto que muitas das famas que se tem, às vezes não boas, vem desse período. Mas, Eliel, eu vou falar uma coisa para você, porque assim, talvez você nem possa opinar sobre isso, porque a gente fica muito preocupado com o politicamente correto, e a defesa hoje é uma inversão de valores. Você defende o marginal, o bandido. Você vê a Rede Globo e outros canais de televisão defendendo o meliante, o jovem. Não, jovem não, o bandido. O cara que foi lá, apontou uma arma, um canivete para uma senhora, para uma família. E é muito fácil da pessoa falar assim, a abordagem foi excessiva. Foi excessiva porque você não estava lá para salvar. Porque se você tivesse lá, você, pai de família, e vendo a tua senhora, sua esposa, tomando uma coronhada na cabeça, ele falando que vai matar todo mundo, teu filhinho que você cuidou dele lá, que ele tá com 7, 8 anos, que às vezes tá gripado, tá dentro da tua casa, o cara invadiu a sua casa. Como é que você quer, nessa hora, falar, por obséquio, parem aí a confusão, tá tudo certo, gente, saiam daqui? Não é assim. E aí vem aquele negócio do poder excessivo. Poxa, a polícia... Como é que dentro de uma abordagem dessa você consegue manter a calma e ser eficiente? É interessante essa pergunta, porque eu sou um guarda municipal de rua ainda. Na última eleição, em 22, eu tive 51 mil votos para deputado federal. Sim. E tenho uma representação hoje, mas eu optei pelo trabalho de rua e por cumprir as agendas hoje, que tenho como suplente de deputado federal. Na última eleição, fui candidato a prefeito na minha cidade, e a ideia é continuar falando sobre segurança pública, até como especialista que sou. Então eu tenho trabalho de rua ainda, Sim. E isso há quase 2 décadas. O meu primeiro flagrante foi uma violência doméstica e familiar, onde o agressor dizia que abriria a barriga de uma criança de 2 anos para mostrar para a mãe como que era a criança por dentro, porque ela estava com raiva da mãe. E o nome da criança, Gabriel, o nome do meu primeiro filho. Meu Deus. Então você começa, naquele instante, você começa a ter a capacidade de sentir as emoções vindo, porque é mentira dizer que você fica normal, que está tudo bem, você não fica. Mas você sempre vai se lembrar que para você trocar de lugar com o criminoso é muito rápido. Sim. Então você não pode, assim como as pessoas que não são da área, que não são especialistas, agir e falar com um sentimento de alguém que diz assim para mim, tem que matar, né? Tem que realmente... Aí eu digo para a pessoa, você já viu a violência perto de você? Isso. Você já sentiu o cheiro de sangue? Ou de repente, o pessoal trocando soco e você tentando separar, alguém com faca na mão. O sangue, ele tem uma viscosidade, tem cheiro. Sim. E quando você está... Tem gente que nunca viu, está no ar-condicionado, é fácil comentar. E aí você vai ter várias dificuldades. Nem ao céu, nem ao inferno para o policial. Por quê? Depois que tudo acabar, o promotor e o juiz, eles não vão levar em consideração o CPF, que é o ser humano por trás do uniforme. Eles vão olhar o CNPJ, vai dizer, o Estado é bruto, o Estado é agressivo. Você está representando o Estado. Exato. Então, a dificuldade nossa, primeira, é você entender que não tem como. Acionou a sirene, abriu a sirene, está a 150 por hora dentro de uma cidade, que é via de 30 por hora, o seu coração vai
no pescoço, Adrenalina saltar, mil, né? adrenalina mil e pior, vicia. Vicia. Não, e tem Você uma- não entra na polícia para torcer, com todo respeito, nas ocorrências sociais. A maioria dos vocacionados entram para esse tipo de ocorrência. Pode ter história para contar, quem prendeu, às vezes que teve confronto. Não, e a sensação que vocês têm do salvei essa pessoa. Sim, Se eu não estivesse lá, seria... Legado. Né? Agora, nisso tudo, a gente vai fazendo com que a gente tenha algumas proteções. Tá. Como que você faz Mas aí é nessas tudo questões? treinamento, não é? Condicionamento, treinamento, feeling, experiência. Treinamento e também de pessoa para pessoa. Por quê? Você tem geralmente os grupamentos. Então, por exemplo, você tem um perfil, que é aquele perfil, porque muitos guardas municipais e muitos policiais, eles têm um certo receio da rua em níveis diferentes. Porque nem todo mundo tem o mesmo nível de coragem e de tipo de, bravura, de trabalho. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não poderia trabalhar no mar. Eu não tenho tanto apreço por ficar na água. Sim. Então, assim, gosto de curtir, ir pra praia, Ali mas, no rasinho tá tudo certo. mas já fiz mergulho, algumas coisas que quem faz mergulho sabe que inverte a lógica de respiração. Já fui curioso de vários locais, mas não é um local que você fala pra mim, ele, fica confortável ali. Melhor não, prefiro aqui. Então, nós somos diferentes. Então, nos grupamentos, você pega os grupamentos especializados, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda. Pega da polícia, BAEP, Rota, pega choque, pega garra da própria Polícia Civil, pega ROMU dentro das guardas municipais. Você tem uma galera que tem uma capacidade diferenciada de visualização, de treinamento e capacitação, porque trabalham em mais guerreiros e guerreiras. Eu trabalho numa viatura baixa, eu e mais um parceiro. Nós temos mais atendimentos, os normais e que acabam evoluindo, do que às vezes eles que já vão para situações de guerra, mais complexas. Sim. Só que em todas elas, nós precisamos colocar as pessoas nos locais adequados. Você tem um guarda municipal que é de ROMU, você tem um policial que é de Rota. Vai colocar ele para fazer ProErd ou para fazer... Pode. Mas não é melhor a gente colocar as pessoas com suas habilidades? E aí, dependendo como você consegue. O que eu sempre pensei de ir para a rua? Eu vou voltar vivo para casa. Isso. Então, se eu precisar trocar soco ou dar tiro, eu estou preparado para isso, inclusive emocionalmente. Porque tem diversas ocorrências nesses 20 anos que não é que você deseja, elas vão cair no seu colo. Você pode ficar tranquilo. Eu falo para todo recruta, quando entra, a gente fala em curso de formação, fica em paz. Você é vocacionado, entrou para a hora da adrenalina alta, fica tranquilo. Vai ter. Só que a hora que tiver, você vai ver que começou e terminou, você nem viu. Porque é visão de túnel, adrenalina acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Porque são muitas situações. Eu queria que você contasse um caso real, assim, de que você falou assim, acho que eu vou perder minha vida aqui. Você sentiu que poderia tá correndo risco de fato? Olha, em relação a perder a vida, é mais em acidente do que na troca de tiro. Tá. Porque eu nunca me deparei, por exemplo, com quadrilhas no Novo Cangaço. Nunca me deparei com uma situação... O PCC, assim... Não, o PCC age diferente, né? Assim, o que nós tivemos já de ocorrência, que eu vou contar essa, por exemplo, que foi uma ocorrência onde o menor fez um roubo em Campinas, de uma Ranger. Ele foi de Campinas, sendo acompanhado até Paulínia. Em Paulínia, ele conseguiu dar um perdido ali nas viaturas da Polícia Militar e nós conhecíamos a área e uma viatura que estava passando irradiando para nós, olha, parece que foi em sentido ao cartódromo. E aí nós conseguimos ser a primeira viatura, junto com uma viatura da Polícia Militar, e nós estávamos ali recebendo tiros deles e fazendo esse revide. Né? E no acompanhamento chegamos aí a 200 por hora com a viatura. Porque você tem, às vezes, nós tínhamos aquelas palhos que na descida ali, você chegava e quando você está muito rápido na rodovia e era um horário complexo, você tem caminhões. Então, diversas vezes eu que estava dirigindo nesse instante, eu passei pelo acostamento. Então, naquele dia, acontece um fenômeno, quando a gente está com esse estresse absurdo, que há uma concentração muito grande. Então parece que eu via a velocidade muito rápida, via as coisas acontecendo e foi na progressão. Porque aí as cidades onde nós fomos passando foi aglomerando viaturas. Chegou a ter assim muitas viaturas, tem até a filmagem
que eu publiquei depois, né, muitas viaturas e situações assim muito complexas de estresse no momento. Uma delas, ele levou o portão de uma empresa em Paulínia, uma empresa que tinha um portão, aqueles portões que tem aqueles motores muito grandes. Ele levou, nesse instante que ele leva, ele entra na empresa achando que ele ia sair numa rodovia. A hora que ele entra na empresa, a viatura da Polícia Militar está logo atrás e eu estou na sequência. Só que ele faz uma rotatória dentro do estacionamento dessa empresa. A hora que ele faz essa rotatória, eu tenho a oportunidade de jogar a viatura na frente dele. Você deu a volta aqui. Só que eu estava... Então, eu tinha essa oportunidade. Porque ele fez a rotatória, 30, 40 por hora ali. Porque ele entrou, estourou e já fez rapidamente. A viatura da Polícia Militar logo atrás. E a hora que eu estou logo atrás e que meu parceiro, né, diz, joga na frente dele. Eu ia jogar na frente dele, que parte? Eu ia jogar a parte do motorista que eu estava ou a parte que o encarregado que estava? A parte do encarregado. Sim. Ele tinha acabado de estourar um portão. Qual que era a chance dele matar até a gente ali ou causar danos no meu parceiro? E aí, até na troca de conversa, é conversa ríspida naquela hora. Pô, joga na frente, porra. Joga o caralho, porra. Eu vou te matar. Então, daquele negócio e tal. E aí, a gente continuou. Mas tem que pensar em frações de segundos, né? E ele acabou depois, né? Acabou levando a pior, foi morto na cidade de Campinas, numa injusta agressão contra nós. Ele acabou falecendo numa ocorrência que teve troca de tiro, que teve um acompanhamento muito grande de viaturas e a quantidade ali de possibilidades. O bandido morreu nessa ação. Morreu lá em Campinas. Lá no São Marcos. Porque ele conseguiu chegar até lá. Conseguiu chegar até lá E foi desembarcar com a arma. E... Quando o bandido, o jovem, ele atira, a partir daí já não tem mais conversa. Depende. Porque qual que é a grande sacada de todo policial? Eu não posso trocar de lugar com ele. Sim. Então, perfeito, naquele instante que ele atirou contra mim, se ele para na frente de um posto com um monte de gente, levanta as mãos para cima e diz, me perdoa, eu vi Jesus na luz da viatura. O que você vai fazer com ele? Vai dar um tiro na cabeça dele? Não, você vai acabou de trocar de lugar com ele. Agora, no meio do mato, no meio do nada, ele sai com a arma na mão, apontando para você. O que é o seu dever? Voltar vivo para casa. Que a família dele faça o velório no outro dia. Exatamente. E não a minha. Não a sua. Então, a covardia que eu digo sobre o nosso trabalho, porque você não pode ser uma pessoa considerada normal para estar dentro de uma viatura nessas condições. Por quê? Pelos salários que nós temos, é muito melhor você, de repente, desempenhar uma outra função. Claro. Tem que ter essa vocação. Por quê? Eu estou dizendo de uma ocorrência dessa, porque quase todos perguntam, e ocorrência com morte? E como foi? Tá. Mas essas ocorrências, você já tem um agressor lá, que se você, na troca de tiros, você acertá-lo, você tem as excludentes. Legítima defesa, tranquilo. Agora, em uma situação, igual foi em Valinhos agora, que o Leandro, faixa preta de jiu-jitsu, camarada bom pra caramba, chegou num surto psicótico, a mulher joga um galão de gasolina, bate a gasolina no chão, pega um pouco na barra da calça dele, a gasolina evapora e ela joga um palito de fósforo nele, explode a gasolina no rosto dele e ele morre. Nossa, como que você diz de uma ocorrência dessa que ela era uma criminosa? Criminosa? Era a partir do momento que estava agredindo a filha, mas uma situação familiar diferente do criminoso, que saiu para roubar, saiu para matar. Ela tinha um surto psicótico, que poderia ser uma questão de incapacidade mental. Recentemente, uma ocorrência de Maria da Penha, chegamos numa residência e ela toda com dificuldade para conversar com a gente, porque o marido disse a ela para não conversar conosco. A vizinha havia chamado, nós batemos na casa, ela sai, e aí eu disse a ela como a senhora se chama, o marido sai, ela não vai falar contigo não. Daí eu disse, eu vou falar com ela, o senhor aguarda um instante. Por quê? Como que é essa situação? Eu não entendo a princípio o que está ocorrendo, porque quase sempre tem um princípio de vítimas de violência doméstica e familiar, que no final das contas elas ficam contra a gente. Porque ela é tão vítima, que não é que ela está desejando ser contra o policial, mas ela é tão vítima que ela diz, não, eu vou proteger esse agressor porque é quem traz alimentos. E aí, nesse instante, que eu peço para o meu parceiro conversar com ele. Para entender a história dos dois lados. Ele meio que embriagado, daí ela diz, entre os dentes,
me socorre, eu vou morrer. Aí eu já entendi. Daí eu disse a ela, tá, mas a senhora entende que a hora que a gente for conduzi-lo, ele vai vir pra cima, ele já está agressivo, nós vamos ter que usar de força com ele, e a senhora depois vai dizer tudo o que está acontecendo aí. Sim. Daí ela disse, eu não posso ir na delegacia, porque eu tenho um filho que tem autismo severo, ele já tem uma certa idade, ele acabou de tomar remédio e ele está dormindo, e eu não tenho com quem deixar. Aí eu tinha duas situações, a violência doméstica familiar acontecendo, a agressividade do rapaz, e eu precisava estruturar a ocorrência, porque não é o que eu acho, que eu sei o que eu vi, é o que eu tenho capacidade depois para colocar no papel. É nos olhos da lei, porque depois você vai ter que se explicar. E o delegado precisa entender. Então. Aí eu disse a ela, né, fui explicando como nós faríamos. Nesse instante, ele vem para cima de mim, dizendo que não esqueceria o meu rosto, e vem para cima de mim na agressividade. Nossa. E aí você tem a seguinte situação: câmera na casa dele, câmeras na rua toda, e a hora que ele vem, eu consigo contê-lo, a gente contém, consegue algemar, sem ser agressivo. Por quê? Porque a primeira coisa na audiência de custódia que o juiz vai perguntar para ele é: você foi agredido? E isso é algumas horas depois. Se ele diz eu fui agredido, tudo que ele fez em casa, toda a violência, toda a covardia não vai justificar a minha ação. Só que instantaneamente é instaurado um procedimento na minha corregedoria para apurar a minha agressão. É automaticamente mandado para a Polícia Civil para instaurar um inquérito. E se eu tiver em renovação do porte de arma de fogo, eu não posso renovar. Eu fico sem arma de fogo, fica suspenso o porte, até resolver o inquérito. Não estou dizendo de condenação. Estou dizendo que o guarda municipal, é no tempo que está correndo a se ação. responder inquérito, ele deixa de ter o porte de arma de fogo se for no tempo da renovação do porte. Eu tenho que pensar em tudo isso. Em 5 segundos. E mais. Imobilizar o cara e afastar o perigo da mulher ali que está com a criança. E mais. E ajudar essa mulher, que depois, até hoje, ela entra em postagens e me acompanha pelas redes, agradece, porque ele está preso até hoje. É um caso que... Mas qual foi a ação que você teve se você não podia levar o autista lá? Aí que entrou o pulo do gato. Quando eu tenho algumas facilidades de capacidade cognitiva no policial, né, de ter estudado, Sim. que nem eu sou advogado. Então eu tenho facilidades de pensar na estruturação da ocorrência. O que eu disse a ela? Nós vamos deixa seu filho dormindo, nós vamos até a delegacia, lá nós vamos contar o que aconteceu, porque em outra vez ele tinha quebrado o maxilar dela. Já tinha. Porque era recorrente, só que ela dizia, o que me deixava apreensivo, ele é muito bom com distração. Ela tinha o tempo todo uma culpa. Mulher de malandro, né? Não é... Mas eu via que não. Eu via que era, na verdade, uma pessoa vitimizada tanto que ela não consegue entender que ela precisa romper. Porque ele tem... Mas é o medo, é a bengala financeira também. Mas às vezes o cara sustenta. E ele tinha um poder aquisitivo alto. Então, e aí o que aconteceu? Recentemente eu tive audiência. Hoje as audiências são virtuais, assim. Esse caso já faz quase um ano e ele continua preso. Foi um caso assim que eu falei, nossa, valeu a pena a gente fazer. E ela disse que como agora ele está preso, ela teve que fazer com que as coisas acontecessem. Né? Então ela entrou numa postagem agradecendo. Eu até não tenho contato com ela, mas ela entrou agradecendo, porque ela, né, dizia, vocês foram nossos heróis. Ótimo, deu certo. Mas se na hora que eu vou imobilizá-lo, ele bate a cabeça na sarjeta e morre. Exato. Porque não é uma ação... Tem uma reação do outro lado. Ou né? mais, quando você vai para contenção, você às vezes vai dizer, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um mata-leão? Vou fazer uma chave de braço? Vou derrubá-lo no chão? Vou cair por cima? O que eu vou fazer? E aí você vai pensando, geralmente com o parceiro você já tem isso combinado, só que uma coisa é bonitinho no ensaio. Na hora da rua é complexo. E mais, quando a família começa a ver os gritos do pai, ligam para outras pessoas. Começa a dizer, não, pera um pouquinho, eu não pedi para você fazer isso. Que é a grande brincadeira que a gente tem no nosso meio, de andar com lençol branco. Porque eles falam, não, chamei você só para dar um susto. Né? Porque eu não queria que você prendesse, não queria que você fizesse isso. Então, quando você diz sobre as ocorrências, a gente fala sobre a troca de tiros, mas essa é a mais fácil. Porque nessa... Você já sabe o desejo do outro lado. E uma vez que ele começou na justa agressão, está armado, ele me autoriza a usar as minhas técnicas. Agora, e quando eu vou numa violência doméstica e familiar? E pior, e quando eu vou,
em uma violência que tem conselho tutelar envolvido, tem criança e que eu preciso separar da mãe. Me recordo de um caso que eu tive que separar um bebê de 40 dias da mãe. E o conselho tutelar chama, diz, nós precisamos fazer o afastamento da criança do lar, a mãe usuária de crack, e ela dizia, eu mato a criança, mas vocês não levam. Nossa. Como que você vai fazer uma ação dessa? Por quê? Primeiro, por mais que você queira dizer, pô, ela é usuária de crack, só que chega num instante do usuário que ele já perde a condição... Não é ele mais ali, né? Que é doente. Só que aí é doente. Mas o que eu tenho a ver com isso? Não, mas Eu na tenho tua que... ficha vai que você... Em uma situação lamentável, e chegou o instante de pegar. Isso que eu tô falando dessas partes. Agora que contei morte de criança nas ocorrências. Meu Deus do céu. Porque nós estamos falando hoje, e cada vez mais, o suicídio policial, até depois diminua essa palavra por conta do engajamento na rede, né? Mas hoje é absurdo o número de guardas municipais, policiais e militares que vão pelas próprias mãos. Porque, ou entram em depressão ao nível máximo. Quase sempre a nossa carreira tem diversas dificuldades. Você entrou na guarda ou na polícia militar. Você vai ser mais visto. Já tem o fetiche com a farda. Então você tem a situação de explodir teu relacionamento pessoal, porque você vai ter mais oportunidade de relacionamento amoroso. Geralmente larga da namorada, larga da esposa. Tem essa dificuldade. Sim. Financeiramente, você começa, às vezes, a ter a oportunidade de fazer um bico, uma coisa e outra, melhora a sua condição de ganhar dinheiro, aumenta seu padrão de vida, depois não consegue mais deixar o bico, aí entra num looping, e você trabalhar muito, não conseguir ter descanso. E tudo isso, fora a parte espiritual, que eu acredito que ela está presente o tempo todo. Porque questões de possessão demoníaca, que eu acredito, eu já vi diversas. Que, por mais que a gente queira dizer, não, é surto psicótico, eu sei que o espiritual, ele está por ali. Então, são coisas que nós precisamos entender dentro desse universo de guarda municipal, que as cidades hoje elas estão melhorando os seus quadros, contratando, capacitando. É outra polícia. Hoje é outra Só que polícia. é contínuo. Nunca vai ter fim. A segurança pública, enquanto você tiver um ser humano olhando câmeras que seja e atendendo ocorrência, desde o boa noite até o até logo, fique com Deus, existe um tempo nessa ocorrência. Exatamente. Vai numa perturbação de sossego, bateu palma lá. Cidadão, aquele som torando no máximo. Pô, vai pegar bandido, aqui é casa de família. Mas e o vizinho que quer dormir? Quer dormir. Eu não vou como guarda municipal, então poder agir. E aí, aquelas falas, que são falas, às vezes, da falta de, talvez, compreensão da função, que diz, ô guardinha. Que aí... que aí também tem a questão do ego. Né? Pô, você me chamou de calma, filho. Ele nem sabe a diferença do que é o quê. Então, são situações, dentro de uma carreira muito bonita, de muita ajuda. De muito trabalho. Só que, por vezes, a sociedade dizendo... Pô, se fosse comigo, eu matava. Parabéns. Parabéns. No outro dia, você estava preso, a tua família ia sentir falta no domingo, a corporação ia dar o seu armário para outra pessoa, e parabéns. E segue o jogo, né? Viu? Nós precisamos ir para um rápido intervalo, cara. Conversa muito boa aqui com o Eliel. E o homem é estourado nas redes aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Sai daí. Odontoclinic Itavovô. Um sorriso muda tudo. Odontoclínica é uma clínica especializada, completa, com atendimento de clínico geral, prótese de implantes, aparelhos ortodônticos e os queridinhos do momento, que são os alinhadores Invisalign. Todo o nosso time de dentistas é capacitado pelo método de odontologia sem trauma, que visa atender de forma leve e humanizada, principalmente quem tem algum tipo de medo ou bloqueio nessa área. Aqui o atendimento é fácil e rápido. Clique no link e venha para a Odontoclinic Itavovô. Sorrir é bom. Sorrir Odontoclinic é ainda melhor. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito. Não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda.
Todo ano, mais de 60 mil empresas são roubadas. Seu comércio corre risco. E você, vai fazer o quê? É hora de instalar o kit de alarme ProDetect, a melhor empresa de segurança do Brasil. Monitoramento 24 horas, botão de pânico silencioso, aplicativo exclusivo, alertas em tempo real, equipe especializada e pronta para agir, instalação rápida e suporte técnico completo. E o melhor de tudo, por apenas R$ 199,00 mensais. É isso mesmo que eu disse, R$ 199,00 mensais. Esse é o melhor investimento de segurança disponível no mercado brasileiro. Ligue agora, 11 23 48 80 80. ProDetect, segurança tem nome. Quer 10 motivos para você sair de casa hoje? Pizzaria Ramal 10. Vale a pena repetir. Venha e traga sua família. Vai dizer que você quer economizar na hora de comprar os brinquedos da criançada. É simples, só falar que viu no Quiz Podcast e na hora você ganha desconto de 15% em qualquer brinquedo da loja. Unidades em Salto, Votorantim e Sorocaba. Promoção de verdade você só encontra aqui. Bom Brinquedos, uma explosão de alegria. Você realmente cuida da sua visão? A consulta com o optometrista é essencial para manter sua saúde visual em dia. Problemas como dor de cabeça, visão embaçada ou cansaço nos olhos podem ser facilmente resolvidos com a correção certa. E quem te ajuda com isso? O optometrista. Na consulta você recebe uma avaliação completa da sua visão, indicação de óculos ou lentes e orientação para cuidar melhor dos seus olhos no dia a dia. Agende agora a sua consulta com o optometrista Marcos Okabayashi. Nesse, eu confio. Alguns anos atrás, empresas pagaram impostos que depois foram considerados inconstitucionais. O governo suspendeu a cobrança, mas milhares ainda não receberam o que é de direito. Agora, com orçamento bilionário, há recursos disponíveis para devolução. E a sua empresa? Será que tem direito? Você tem certeza de que está no regime certo e pagando o mínimo de impostos possíveis? E dentro da lei? A Business Solution do grupo M+, faz um diagnóstico gratuito e só cobra se houver valores a recuperar. É seu direito. Recupere o que é seu e com segurança. São mais de 65 anos de tradição. Business Solution, contrate agora. Gente, voltamos aqui com esse papo incrível com o Eliel, da Guarda Municipal. Cara, eu vejo assim, pelas coisas que você falou, que precisa ter um treinamento físico, mas o treinamento emocional é muito grande. É matar ou morrer, né? Então, como que você vai decidir isso? Então, eu acho que o treinamento psicológico é bem intenso. Nós temos o matar ou morrer juridicamente também. Porque o fisicamente é para sempre. O juridicamente é em vida, que você fica todo o tempo sem poder pensando. exercer sua profissão. No exército, será que eu vou ser demitido? Como essas coisas vão acontecer? E na evolução policial, hoje nós temos o tal do APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Tem hoje leis falando sobre o APH, tem hoje portarias nos obrigando a ter esse conhecimento. O que é isso? Eu tenho que, ao chegar em uma ocorrência, um acidente de trânsito, troca de tiros, facada, cheguei no local, eu tenho que ter capacidade de fazer o primeiro atendimento, que é uma outra questão emocional, que muitas vezes você fala, eu entrei na polícia para prender bandido e não para preencher ferida colocando gaze, que eu tenho que saber. Colocar um tourniquet, quando alguém de repente num acidente de trânsito, teve lá uma situação de uma artéria e está jorrando sangue, mas eu posso fechar aquela torneira. Eu estou exigindo muito hoje do policial, entre o matar ou morrer, que é o que a gente imagina do trabalho policial de prender o bandido, mas juridicamente. Por quê? Quando você tem uma pessoa em iminente estado de morte,
qualquer ato que você fizer, ele vai ser excluído do ato médico. Então você pode fazer. Então vamos supor que entre um cachorro agora aqui, vamos escolher o Gustavo. Tá, Pitbull, o Pitbull já entrou aqui. Entrou aqui e mordeu a sua perna. De repente, se uma você artéria. está esvaindo em sangue, eu, guarda municipal, cheguei até aqui e vi essa cena. Eu tenho que ter uma capacidade de ter uma resposta. Eliel, mas se ligar 192, que é o SAMU, já não resolve? Eu vou Resolve. morrer até lá. Mas Resolve. até Vai demorar chegar... 40 minutos. E eu- Você tem que fazer, deixa eu ver se eu estou errado. Você vai ter que fazer um torniquete 15 centímetros acima do machucado. Olha, Eu gosto muito disso. É, Não é isso? perfeito. Levantar minha perna, não é isso? Não precisa Não- nem, não não estender precisa nem levantar, completamente. mas, por Fica da exemplo, altura do coração, né? se for, é uma morte evitável. Sim. Porque você não tem aqui um membro que seja fundamental. Sim. Você tem aqui a possibilidade de parar a irrigação do sangue. Então, eu com o meu torniquete, eu vou colocar, vou apertar o necessário para parar o sangramento. A gente fala em treinamento, né, alto e apertado, mas é claro, não pode ser nas junções, um pouco abaixo. E você faz aquele torniquete que depois o médico vai ter a hora que você colocou para que você possa, depois no centro cirúrgico, retirar. E é algo que o policial hoje começa como, olha, legal, o 92 já ótimo, mas você tem um torniquete que é para você. Começou assim a história. O torniquete é para você, não é para o outro. Sim. Você não precisa colocar no outro. Até hoje é assim. Eu não sou obrigado a colocar. Sim. Eu posso utilizar para salvar vidas, mas eu tenho que ter para o meu conhecimento, para evitar a minha morte. Logo, nós vamos ter a obrigação, não tenho dúvidas, que na evolução o APH vai ser uma obrigação do policial. Porque você vai evitar mortes, você vai evitar que a saúde tenha mais essas demandas de diversas formas. Sim. Tanto que hoje, desde de uma perfuração no tórax, que você pode colocar um selo de tórax, ou de repente numa facada, que você tem a possibilidade de colocar uma gase hemostática para fazer parar esse sangramento. Essa é a pergunta que eu queria fazer. O cara tomou uma facada. Dizem que não é para remover a faca. Até Isso, não pode. não pode, né? Não pode. O que você deve fazer é a estabilização da faca. Por quê? Se você retirar, às vezes ela cortou e ela mesmo Vai sair. já está todas as- parando o sangramento porque ela está tampando. E o teu organismo, ele vai fazendo em volta da faca. Já ali, começa criando os anticorpos, né? glóbulos brancos ali trabalhar para Sim. fazer essa defesa. Mas por que eu entrei nesse assunto? Só para dizer o seguinte, é tão complexa a função Sim. que você olha o guarda municipal ou o policial militar parado do lado da viatura com um olhar para o horizonte, olhar de 1000 jardas, e diz, caramba, viu? Queria ser esse guarda, esse polícia que não tá fazendo nada. Você tá 0 por hora ali. Aí canta uma ocorrência. Olha, um roubo em andamento em tal local. Aí sai de 0 para 200 por hora. É ensinado que você não deve comer muito no isso serviço, sim. porque se eu tomar um tiro ou alguma coisa eu preciso de uma cirurgia, eu devo estar mais próximo do jejum, mas a gente come como uma capivara raivosa às vezes. Porque tédio, estresse, não comeu antes, daí você tem aquela situação toda. Por isso que a saúde mental, que você disse, é algo tão importante, só que hoje relegado a segundo plano por nós mesmos. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Fica tranquilo. Eu resolvo. Ô, Eliel, você está falando desse equipamento aí, torniquete, gás e tal. Esse equipamento está onde? Dentro da viatura? Hoje você tem a possibilidade, nas cidades que já tem esse trabalho, de ter kits montados pela própria prefeitura. Por exemplo, o meu torniquete, o de todos, deve ficar no meu próprio colete ou cinturão, para que eu consiga acessá-lo facilmente. Sim. Temos treinamentos, temos portarias já resolvendo isso. Os outros equipamentos, aí, em algumas cidades, você tem dentro da equipe aqueles que já são prontos para o APH, que já são treinados. É tipo um paramédico. Tipo um paramédico. Que aí você já vai ter desde cânula para desobstrução nasal para respirar e várias coisas. O que acontece é que tem gente que é mais apto, que gosta mais disso, Sim, e que já com fala, eu certeza. quero ter isso, porque também serve para minha casa e quero evoluir nesse tipo de treinamento. Mas eu digo que começou como uma possibilidade, e quando você pegar uma situação que você diga, Você tá pronto para tudo. Né? essa morte eu teria evitado, e você não tinha, você começa a se sentir na obrigação de ter. Por quê? Eu já estou na rua.
Já estou com a possibilidade, por que não fazer? Só que tudo isso, você tem 2 binômios. A efetividade do trabalho policial, que precisa ter, dentro dessa necessidade toda, e a possibilidade de entregar esse profissional de volta para casa. Porque na formatura é lindo, não é? Juramento, braço esticado, com o sacrifício da própria vida. Agora, vai na ponta final lá, no velório. Vai no funeral, pra você ver. Como a gente vê várias vezes, teve casos... Tipo assim, e tem uma coisa. Ele não saiu de casa para cometer delito. Essa é a diferença do policial e do marginal. Ele saiu de casa, ele deu um beijinho na filha dele, na esposa, e pediu a Deus para que ele pudesse voltar, salvar a vida das pessoas e voltar para casa. Essa é a realidade. Porque tem gente que quer comparar, mesmo que parece que ele sai, eu saí para tirar. Ou se eu não der os 3, 4 tiros aí, eu não volto para casa. E não é nada disso. E o estereótipo é de desvalorização. Não tem assista a novela. Então, nós somos tidos como as pessoas sem inteligência. Né? Tinha até uma musiquinha. Tinha até uma musiquinha que o Gustavo lembra que cantavam dentro das arquibancadas do interior. Não estudou, virou gambé. É verdade. Já escutei isso. O policial com o cachorro, solta o policial. Né? O pessoal brincando. Por quê? É normal no Brasil você não ter esse respeito, essa valorização. Porque os próprios governantes não valorizam. Mas você sabe que hoje, eu vejo, por exemplo, um cara que nem o Derrite, que eu sou fã, eu entrei na política por causa do Derrite, o capitão Derrite, que é um vocacionado, está numa posição estratégica perfeita, secretário de Segurança do Estado de São Paulo. E eu queria saber de números. Vamos falar da Guarda Municipal? Eu queria ter números assim absolutos, tá? Você não precisa ser preciso, porque você não vai guardar tudo. Mas o quanto cresceu, quanto contingente a gente tem hoje? Olha, o Derrite também, eu acredito que Deus colocou ele numa posição sensacional, mas com ele parou-se a publicação dos dados da Guarda Municipal de Atendimento de Ocorrência. Sério? Infelizmente. Por quê? Aí precisa perguntar para ele, sim. Vou trazer ele aqui. Pergunte para ele por que até o secretário anterior a guarda era publicada as ocorrências que se fazia e hoje não mais. Eu tenho a minha ideia que essa não publicação do trabalho feito por guardas municipais foi justamente por conta do crescente número onde tem guarda e polícia de ocorrências que a guarda acaba atendendo pelo efetivo, que a Polícia Militar está cada vez com mais déficit de policiais. Isso. Se parou a publicação. Mas dizer... Porque daí você é obrigado a alarmar um número, mostrar um número... E aí na política, o que o prefeito vai dizer? Ele vai virar para o governador e vai dizer o seguinte, a minha guarda está atendendo 80% das ocorrências aqui, a polícia 20%. Aí você vai dizer, mas espera um pouquinho, as 80% aqui da guarda é perturbação de sossego, são questões ali, talvez de menor violência e gravidade. Mas essas ocorrências são também ocorrências que integram a segurança, porque começa uma perturbação de sossego entre os vizinhos, mas pode terminar em facada, tiro e morte. Com certeza. Ou seja, não tem ocorrência com menor ou maior, tem ocorrência bem mediada e tem ocorrências que acabam evoluindo. Parafraseando o nosso prefeito, vem morar em Sorocaba, mas não conta tudo, conta uma parte. É isso. Exato. Então, assim, só que qual que é a situação? O Derrite é um cara de verdade. É um cara ótimo. Sou fã do trabalho dele. Só que em relação às guardas municipais, ele acabou se esquecendo da gente. Isso é importante você falar, porque eu vou pôr ele sentado aqui. E eu falo publicamente isso. Sim. Porque os políticos, eles devem ficar chateados quando a gente desce no pessoal. Sim, não quando a gente você está falando da gestão. Sobre coisas para melhorar. Sim. E eu, depois dos 51 mil votos, eu apertei a mão do Tarcísio e a gente fez campanha de segundo turno para ele. Sim. Então, pera um pouquinho, a gente merece respeito. Claro. Recentemente teve a Moradia Segura, que é um programa autorizativo feito na Alesp, na Assembleia Legislativa, que o governo de São Paulo, Tarcísio Derrite, quando foi implementar, e a Secretaria de Habitação não contemplou a guarda, que a Moradia Segura são programas da CDHU, que vai construir em terrenos do município e vai contemplar os policiais que devem e merecem essa contemplação, mas por que não incluir guardas? Claro. Nós temos guardas municipais na cidade de São Paulo e outras que moram em favelas. Favela. Então, tira o risco dele, puxa vida. E aí, a hora que a gente foi cobrá-lo, ele disse, não, mas esse programa é estadual para policiais estaduais. Procurem, a gente apoia que o prefeito faça. Mas o aí prefeito você pega... tem uma verba
Aí E eu acho que é de uma tamanha falta de empatia você chegar numa cidade que tem 5 mil habitantes, que já tem um sacrifício para ter 20 guardas municipais e falar, e se esse guarda quiser uma casa própria, é o prefeito que arque com esse programa. Mas, Léo, você quer saber? Você vai virar... Estou fazendo aqui uma futurologia aqui. Você vai virar um deputado federal, um deputado estadual e vai brigar por isso. Não tenho dúvida. E Gustavo acerta nessas coisas. Não, é verdade, porque a gente precisa de representatividade. Uhum. Com a força que você tem nas redes, né? O trabalho sério que você faz, você é jovem, então, porque dura quando o cara já tá de saco cheio, tá velho. Aí esse cara não quer mais dor de cabeça. Sim. E você quer brigar pela categoria. Na verdade, eu quero criar entre nós uma verdade de luta. Sim. Porque, por exemplo, o cara do tamanho de um Derrite, que tem na história tantos confrontos, que estava ali sentindo o cheiro do sangue, o cansaço. Passou por tudo, né? A humilhação na tropa porque sofreu perseguição. Sim. Esse camarada vira secretário de Segurança Pública, Sim. tendo muitas vezes nas eleições votos de guarda. Exato. Aí ele vira e diz, publicidade agora diminuída. No programa Moradia, procura seu prefeito. Não é justo. assim. Não é. Por isso que quando eu o cobro, não é no pessoal, porque é uma Sim, pessoa claro. que eu tenho ali muito apreço, Sim. aonde nós nos encontramos, ele também tem muito respeito por mim, Claro. mas institucionalmente nós estamos sendo esquecidos. Eu digo que nós temos que cortar na carne os maus profissionais, Sim. porque se virar Velho Oeste, todo mundo vai perder, Todo e quando mundo você perde. tiver um irmão, um parente assassinado de forma covarde pela polícia ou pela guarda, você vai lembrar de falar em injustiça. Então tem que ter regra. Só que também não sou a favor de você colocar uma câmera no peito do policial, querer 24 horas ali, 12 horas, monitorá-lo, enquanto que você tem os médicos que não são monitorados, os políticos que não são monitorados, e dizer para esse policial o seguinte, olha, tá com uma arma aí, mas eu não confio em você, tá? Pera um pouquinho, eu tô exigindo de você o preço mais alto que você pode entregar, que é a tua vida. Tua vida. Agora eu coloco uma câmera no teu peito, eu monitoro a sua viatura com Isso. rastreabilidade, eu ainda tenho ouvidoria, corregidoria, Virou o para show dizer de o turma, seguinte, virou o Big Brother essa porra. para dizer o seguinte para você, Eu não confio no que você vai fazer. eu não confio, não gosto de Mas você. peraí, como assim? É. Quer dizer, é contraditório, porque eu te dou uma arma para você tomar conta. Mas espera aí, eu vou ver o que você vai fazer e como você vai fazer. Mas peraí, eu sou especialista do quê? Eu que estou assistindo. E tem mais eu nunca tive naquela situação. Então é fácil falar, não, ele não deveria ter atirado. Ele não deveria... Pô, é fácil falar. Não é a vida dele que está na reta. Não é verdade? Exato. E uma outra questão nessa mesma linha que você está dizendo, que a população brasileira votou pela comercialização de armas de fogo. Sim. Nós tivemos uma Sim, consulta sim, pública sim. e nós tivemos o quê? Dizendo que mais de 60% dizia, Olha o número de CACs. você pode ter arma. Os CACs explodiram na era Bolsonaro, mas você precisa ter o quê? Capacidade do seu psicológico e de manuseio. Claro. Mas o comércio, o povo brasileiro disse que quer. Agora você impede de ter. Quando o policial tem, você diz para ele, não confio em você, por isso eu te monitoro. Tem outra fala? Viu, gente? Tá Mulherada, quando você quiser casar, ficar escolhendo para casar, case com CAC. Porque eles puxam a vida do CAC inteira para ver se tem. Não é verdade? Eles puxam tudo. Hoje, para você ter uma arma, eles puxam toda a capivara da e história. você vai ter posse, não porte. Isso. Não, Que é outra coisa importante. Para manusear, Que você tem que não. manusear no carro, sem bala. Aí você chega no. Não é assim? E mais, É. você tem posse, ou seja, você pode ter na sua casa, até o stand. Antigamente tinha aquela saída de você poder Mas no dizer que transporte estava você não pode. dizer antigamente que você estava indo para o stand de tiros. Agora vamos lá. Qual que é o princípio mais básico da vida? A autodefesa. Autodefesa. Se você me tira a possibilidade de eu me autodefender, o que mais eu devo fazer? O bandido adora. O bandido Ou adora. seja- Ele pega um cara numa fazenda, e quantos que nem- empresários aqui de Sorocaba eu já vi. O Vitão do Cachorrão, gente. O Vitão do Cachorrão deputado. Ele ficou à mercê de bandidos. Inclusive o Cacheiro estava aqui. Você conhece o Cacheiro? Conheço. Né? Então o Cacheiro estava aqui no dia da ocorrência. Ele tava dando Lembra entrevista que ele pra gente? estava no Lembro, telefone? lembro. Ele falando, eu acabei de salvar ele, a família do Vitão, que ficou por 2 horas lá, os caras assustando a família, porque ele estava num sítio que ele tem, e os caras tomaram conta. E aí? E essa hora? Se você tem arma, você pode salvar. Claro, Você tem uma chance. você tem uma chance. É isso aí. E outra coisa, Gustavo, esse negócio de desarmamento é horrível, porque aí o bandido tem certeza que você não tem uma arma em casa. Mas é para isso mesmo.
E mais, você não tem as técnicas, Isso. você hoje é estimulado a ser cada vez mais passivo, então você hoje está totalmente à mercê. Quer ver uma coisa? Sim. Quase todos nós, quando tem um flanelinha que diz, vim então pra olhar teu carro aí. Puta, Você olha, na hora. você olha pra cara dele e fala assim, eu tenho medo dele. E ele sabe que você tem medo dele. Porque o jeito malandro de ser, Exatamente. ele vai meter o louco em você Meter o louco. e você vai pagá-lo. Até guarda de rua, aqueles guardas noturnos, às vezes que o pessoal fica com o apito na boca, Sim. você começa a ficar com medo de todo mundo. Nós estamos reféns de medo, porque nós estamos em uma sociedade, de uma geração de homens fracos. Exatamente. Quando você quem diz... quem ainda faz arte marcial, faz luta, ainda tem um certo controle, um certo controle. Ele tem uma noção de distância, ele sabe que hora que dá, que hora que não dá, mas quem não faz absolutamente nada, faz academia só, os caras crossfiteiros aí, tem um monte de amigo crossfiteiro, acha que é bom pra caralho, crossfiteiro, cara, não resolve numa situação dessa, fica com medo, e fica com medo até de tomar uma iniciativa, e a esposa tomar o tiro, o filho tomar o tiro, não é? Nós estamos assistindo vídeos de feminicídio, um monte de homem banana ali do lado, não fazendo nada. Eu postei hoje, de uma situação ontem, em São Paulo, que uma agressividade absurda. Mulher apanhando mesmo. Apanhando na frente de homens ali, os homens parados. Nós não estamos mais tendo a empatia de dizer, tá sendo agredido, não, bora pra cima. Né? Ou seja, nós estamos falando do policial, que eu vou entregar uma arma de fogo pra ele e dizer pra ele ainda, eu não confio em você, eu te pago mal, eu te remunero mal e eu te substituo a qualquer desvio de conduta que você tem aqui, ainda sob a pecha de você que é conhecido no Brasil todo. Porque a imprensa, quando mostrar a tua cara, vai mostrar a tua cara. Não mostra a do maluco lá que fez. Ou seja, nós estamos numa dificuldade, por isso que eu falo sobre o DERIT, sobre todos nós que estamos na área. E muito obrigado por essa oportunidade aqui, porque às vezes você ouve o policial militar, mas não ouve o guarda. Exato. Né, das dores que nós temos ali. Porque agradece a Milena, nossa produtora aí. Muito obrigado. Milena, uma querida aí, né, que nos fez esse convite. Por quê? Porque nós precisamos olhar para essas instituições que salvam vidas, que estão ali com o sacrifício da própria vida e dizer o seguinte, o que nós queremos de melhoria? Qual que é a discussão que tem na Câmara para melhorar? Quando que nós vamos sair do marketing para real mesmo, dos prefeitos? Como que a gente vai fazer com que o governador invista realmente em direitos? Por quê? Na hora de fazer marketing, é fácil. Eu faço marketing de uma árvore. Quer ver? Eu vou dizer que Maomé tocou nessa árvore. Um monte de gente vai tirar foto com a árvore acreditando no que você falou. Mas agora, para saber telefones, a pessoa... há uma briga dentro de casa. Que telefone ligar? 190 e o 153 são os telefones a serem ligados. 190 e 153. 190 Polícia Militar e 153 é o da Guarda. É o número que se tem, a Anatel reservou para a Guarda, ou 153. Mas quase todas as cidades hoje têm também um telefone fixo que é divulgado né, para acionamento. Por quê? Às vezes o 153, dependendo da localidade que você está na cidade, cai na outra cidade. Ah, entendi. Tem um problema ainda dessa dificuldade de conseguir delimitar. Então vai para uma central e a central... ou 153 é da Guarda, é do município. Mas às vezes cai no município vizinho, porque lá também é 153 e pela região tem esse problema. Entendi. Buscar identificar o telefone fixo, o telefone de emergência da Guarda, que é 153, e também se tem aplicativos. Hoje muitas cidades já têm o aplicativo de WhatsApp para você passar essa ocorrência. Certo. O que nós temos visto é que cada vez que a Guarda Municipal melhora, a Polícia Militar acaba recuando. Em números, diferente do que aconteceu aqui em Sorocaba, que Sorocaba aumentou a guarda, mas também ganhou batalhão. Excelente. Excelente. Porque, eu volto a dizer, não existe concorrência no sentido de disputa. Se eu tiver um chamado e a Polícia Militar chegou primeiro e fez o trabalho, um abraço no irmão, tchau. Porque a rua não briga. Quem briga são políticos por espaço para dizer quem é o maior e melhor. O que nós precisamos entender, os políticos que representam guardas municipais e polícias militares. Hoje eu sou diretor do Conselho Nacional das Guardas, que é um órgão de representação das guardas municipais. Todas as lutas, seja em Brasília, seja no estado, seja nos municípios, o que nós precisamos lembrar é, primeiro, que esse policial precisa voltar vivo para casa e precisa ter efetividade no trabalho que ele presta. Porque aí nós temos realmente a realidade da rua, que é de integração. A rua não briga mais hoje, que brigam alguns políticos. Eliel, para dar o seu contato,
redes sociais. Você quer fazer alguma pergunta? Não. Nós estamos estouradaço. A conversa é tão boa, né? Deu 1 hora e Nossa. 2 minutos aqui. Eu tinha muita coisa ainda para perguntar, porque eu queria saber, por exemplo, eu não sei se dá tempo, Chuca, 2 minutinhos? Vai embora, vai nessa. Alguém que quer ingressar na profissão, certo? Quando você fala, você já fez uma propaganda, não é uma propaganda ruim, mas ganha pouco. Ganha de quanto a quanto? Vamos lá. Eu, na verdade, eu não posso dizer que a minha cidade paga mal. Não estou falando de porque cidade, em geral. Só Paulínia para tem um salário muito bom. Tá. Mas, em geral, você vai ter guardas municipais que pagam de base um salário mínimo e guardas municipais onde o salário inicial é 9 mil. Tá. De base. Então você vai ter ali a diferença disparidade. De acordo com o orçamento do município, porque você então, não tem... depende disso. O que tem acontecido hoje é que quem quer entrar na área da segurança, se for entrar para a Polícia Militar, você tem 27 oportunidades, que são os 27 estados, os 26 estados mais o DF. Sim. Guarda Municipal tem 1.400. Ou seja, se você entrar no site do PCI Concursos, você vai ver quantas guardas municipais estão abertas e cada vez mais, aquelas mais estruturadas, você tem salários bons, você tem condições de trabalho e a disputa é maior. Claro. Então hoje, quem quer ser, basta acompanhar os concursos públicos. Os melhores hoje, eles estão em algumas regiões metropolitanas do país. Então não só em São Paulo, mas em São Paulo você tem os locais que pagam melhor, você tem mais condições do trabalho a ser feito. A base é concurso público. A base sempre vai ser concurso público. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Existe. Você não pode ser contratado. É um concurso público. Vamos lá. Quantas? Depende do município, as vagas, o número de Depende. vagas. Hoje você não tem nenhuma cidade que vai ter mais vagas do que do que tentantes. Em Paulínia, o último que teve, a concorrência foi 203 por vaga. Então é isso que eu queria saber, quase medicina, pô. Paulínia vai ser porque Paulínia o salário é muito alto. Você tem outras cidades que o salário não é tão alto, mas você tem o interesse pelas condições de trabalho. Você também tem números altos. Então, hoje quase sempre você vai ter muitos concorrentes. Sim. O que acontece, eu também faço trabalho na internet, dou aula para quem quer ingressar. Tanto que eu fui guarda em Santa Bárbara do Oeste, onde fui corregedor, secretário de segurança, e hoje sou em Paulínia por meio de concurso público. Meu filho mais velho foi guarda municipal por 6 anos em Olambra. Que legal. Então, eu eu incentivo aqueles que desejam hoje serem policiais, que prestem Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. E uma vez que você ingresse, busque a excelência no tempo que você está. E no final das contas, o trabalhador vai procurar o melhor salário. Claro. Então você precisa valorizar para reter aquele talento. Senão ele vai embora também, procurar outro local que remunere melhor. Mas vale muito a pena. Não deu tempo de contar ocorrências, mas tem muitas ocorrências. Mas nós vamos fazer um segundo aqui, tem com certeza. Ocorrências que a gente vai rir, algumas a gente vai chorar. Porque mesmo eu contando, você tem um impacto emocional. Claro. Mas eu achei muito incrível esse bate-papo, porque vocês deram uma oportunidade para que eu explicasse até mesmo de uma forma mais leiga o sentimento do guarda, como funciona, por trás desse uniforme. Humanizar, cara. Humanizar. Nós estamos te vendo aqui, nós estamos vendo que você é um vocacionado mesmo. Exatamente, isso que eu ia falar. A gente vê que você é vocacionado, tem sangue nos olhos mesmo e quer melhorar a sua categoria. Mas a gente agora tem que falar sobre os patrocinadores. Lá vou eu. Spamed, 44 anos de tradição. Esses dias, cara, a endócrina lá do Spamed, ela cuidou do José. Sabe quem é o José? É o neto do Luciano do Vale, grande narrador dos anos 80. Ele estava lá se tratando. Gente, e vou te falar, o menino saiu de lá transformado. E assim porque o Spamed ele tem uma equipe multidisciplinar de gente que conhece do assunto, e a gente não fala só de perder peso, é de mudar a vida. Você começa a fazer exercício, você pega uma semaninha lá, pega 7 dias, entra em contato com a Fabi, nesse telefone aqui que está embaixo, entra em contato e fala: Fabi, eu vi no Quiz Podcast, tá bom? Você fala lá, você vai ganhar um desconto especial e você vai não só emagrecer, como melhorar a sua vida. Inclusive fala de saúde mental também. E quero falar também do Tradição Urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. O Castelo de Chantilly de Sorocaba, lugar chique, bacana. E outra coisa, você se sente muito à vontade, porque o chefe Zezinho,
além de ser um craque na cozinha, ele vai na tua mesa, faz aquela moral. Você tá com a patroa lá, você tá ali com a tua namorada, meio tal, um restaurante tal, daqui a pouco chega o chefe de cozinha. Sim. Ele não vem na mesa, qualquer um, não é? Eu sou artista, não, qualquer um. Ele vai lá e pergunta se você tá gostando da comida, não é? É verdade. Agradecer a Dani, a Tati, tem um timaço lá, né? Sim. E você quiser fazer um casamento assim pequeno, assim, para poucas pessoas, mas a família do noivo, família da noiva e tal, lá é o lugar perfeito, porque o Zezinho faz do jeito que você quer. Ele vai conversar com você sobre os pratos, sobre tudo. Eu acho que até eu vou casar lá. Vai casar? Vai casar, vai casar. Quero falar do Marcelo Soares, o salão de beleza da nossa cidade. É verdade. O cara tem 30 anos de profissão. Aí, o que a mulherada vai lá atrás? Fica desesperada. Sabe o que é? É porque ele é o alquimista do cabelo. É verdade, das tinturas. A mulher quer ficar loira. Mas ela não sabe que quando ela é morena, e se ela quiser ficar loira de vez, ela tem que passar por um processo. Vai de 2 em 2, são números assim de tintura. E quem manja isso de verdade, faz isso há muito tempo, é o Marcelo Soares. Para o teu cabelo não ficar quebradiço, a mulherada sabe disso. E tem corte masculino também. Uhum. Tem corte masculino também. Quando eu tô com o cabelo ok, deixa eu ver meu cabelo, tá ok? É que eu passei no Marcelo Soares. Quando tá uma peruca, é que eu não fui lá. Tá bom? Um beijão pro Marcelo e pra sua equipe aí. Desamassandro. Gente, a gente não corre de carro igual vocês, a 200 km por hora. Mas às vezes o trânsito de Sorocaba, o pessoal erra, esquece de dar seta e bate no carro da gente. E aí o que acontece? Você precisa levar no Desamassandro, que fica na Avenida São Paulo, você para lá, fala com o Sandro, e ele vai deixar o teu carro novinho. Aqueles riscos, né? Ele faz polimento, ele faz tudo, né? Higienização. É um martelinho de ouro perfeito. Perfeito. É isso aí. Fala com o Sandro lá. Marcos Okabayashi, o optometrista, o melhor do Brasil. O melhor do Brasil. Aqui todo mundo que usa óculos, aqui ó, põe seu óculos aí, Chuca. Ele é professor. Professor. Ele deu palestra em 20 estados. Então, se você quer fazer o seu óculos, quer que fique perfeito, não fique incomodando, pegando aqui, você procura o Marcos, ele tem. O laboratório, ele tem a Mirai, né? Que é a ótica que fica na São Bento, né? Fica na São Bento, no centro de Sorocaba. Ele tem tudo. E ele que faz o exame. A hora que ele faz o exame, ele acerta o seu óculos. Estou falando para você, eu tinha aversão a óculos. Hoje eu uso óculos por causa do Marcos Okabayashi. Então, eu continuo tendo aversão a óculos. Mas você está usando. Mas, pô, ele acertou em cheio, no grau, tudo. Perfeito. Eu quero falar também da Odontoclinic Itavuvu. Você que está com os dentes tudo torto, sabe, um dente para cá, o ponta direita para lá e tal. Na minha época a gente usava uns aparelhos muito feios, cara. Era muito feio, enroscava o alface aqui, ficava feio. Não tinha saída. Hoje tem o Invisalign, que é chiquérrimo. Você coloca ali, nem parece que você está usando, você pode sorrir tranquilamente. Você que é mais velho e velho de aparelho, fica esquisito mesmo, aí você usa o Invisalign, eles são especialistas. Você vai falar com o doutor João. É isso? Na Avenida Itavuvu, Zona Norte de Sorocaba. Boom Brinquedos, 10 unidades aqui na cidade de Sorocaba. Não só em Sorocaba, né? Sorocaba, Salto e Votorantim. É porque de Salto e Votorantim eu não vou muito, cara. Acertou. Eu vou mais nas lojas de Sorocaba, é verdade. É porque assim, ó, toda vez eu estou conversando com o Carlos, que é o nosso grande mestre lá da Boom Brinquedos, e ele sempre está com um projeto de fazer em nova cidade. Uhum. Aí ele fala, Gustavo, o que você acha que eu vou fazer em Porto Feliz? Por isso que eu acho que já está em Porto Feliz, que o homem vai montando loja uma atrás da outra. Mas já em breve vai ter. Em breve na sua cidade você vai ter toda a facilidade do mundo. A psicóloga Andréa Vilela, ela me fez ver a vida diferente. Eu faço terapia online. Toda segunda-feira, 11 horas da manhã. É verdade, esse horário eu não atendo ninguém. Das 11 ao meio-dia. Ela cuida do seu ser. É verdade. A gente estava falando da sua profissão, a nossa profissão também, não dá para comparar uma coisa com a outra. Não dá para comparar, mas eu vou te falar, a gente vive sob pressão e resultado. Então, muitas vezes, o que acontece? A máquina para. E aí, o que acontece? Depressão, crise de ansiedade, crise de pânico e não sei o quê. Cara, vá conversar com a sua terapeuta. E ela é perfeita, ela fica lá em Alphaville, em São Paulo. Ela é perfeita para quem está passando por um momento muito difícil.
Fala com o André Vilela e depois você me agradece. O que mais, doutor? Ramal 10. Você foi no rodízio lá ou não? Cara, eu não fui no rodízio, mas eu peguei umas pizzas lá que eu preferi trazer para casa, né? Sim, sim. Cara, que a pizza é maravilhosa. Maravilhosa. Ramal 10 são 65 sabores diferentes. Fica na Rua Aparecida. Gente, o rodízio lá é espetacular. Você come e sai rolando. É muito bom. De terça a domingo. Vá lá que você vai se sentir naquelas cantinas italianas. Muito bom. Ramal 10. Tenho que falar da Prodetec também? Do meu amigo Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, esses dias, passou uma lá em São Paulo. O bandido foi assaltar. Ele estava de bicicleta? Não estava de bicicleta. Foi assaltar logo o delegado de polícia de 40 anos de profissão. Meu amigo, resultado, o rapaz tomou um tiro na perna, ficou deitado lá, ele teve a maior calma do mundo, ele ficou esperando todo mundo chegar, chegou o Nico, chegou todo mundo lá, falou, como é que o senhor tá, doutor Clóvis? Falou, eu tô ótimo, o rapaz ali, cuida do rapaz ali, que o rapaz não tá. Doutor Clóvis, grande abraço, o respeito enorme que eu tenho pelo senhor aí e pela Prodetec, que tem um alarme, R$199 mensais, resolve o seu problema. Se você está aí na sua casa e está preocupado, ou você está na tua fazenda, no teu sítio, na tua chácara, está preocupado, você precisa de monitoramento 24 horas, botão do pânico, você procura a Prodetec. Facinho, você pode falar com a Milena Barros, que ela é representante aqui em Sorocaba. Sabe quem acabou de botar o alarme da Prodetec? Não, quem? O Black House, clube de comédia. Sério? É. O João Vale e o Valdeci estão seguros. Porque eles estão faturando pra caramba. Estão ricos. O anão lá ficou rico. Tentaram entrar lá e tudo. Então. Na mesma hora ele ligou pra Milena, a Milena já arranjou tudo, já fez tudo lá. Parabéns. Poxa, que bacana, Milena. Parabéns, viu? Porque eu ficava preocupado mesmo. Pô, lá dá 100, 120 pessoas. Faturamento muitas vezes em grana. O pessoal fica de olho. Agora tem a Prodetec. Business Solution. Gente, é o seguinte. Várias leis. O que acontece? Os caras vão cobrando taxa de empresa. E vão cobrando taxa. Aí que chegou numa hora, o que eles fazem? Aquela lei para de funcionar. Para a arrecadação. Só que o que você recolheu, o que a sua empresa pagou de imposto durante anos, o que acontece? O governo não vai bater na tua porta e falar, olha, você tem um dinheiro para resgatar aí. O governo não faz isso. E o pior é que, tipo assim, não foi só a lei caiu, ela foi tida como inconstitucional. E aí a pessoa tem direito a ser ressarcida pelo aquilo que já pagou. Só que você não sabe e nem é especialista nisso. A Business Solution Você vai falar com o Lauro, você vai falar lá com o Gabriel, você vai falar com o timaço lá, e aí eles vão resolver para você. O Marcelo Galo, que conhece muito, eles vão resolver isso para você, você vai resgatar o seu din-din. Eu já vi empresa resgatar 2 milhões. Tá bom para você ou não? Mudou a projeção do ano da empresa porque ela tinha dinheiro para resgatar. Será que a P3 vai ganhar? Vou dar uma olhada, sabe que eu não olhei até agora. Vai ganhar 2 milhões também? Vou fazer uma fé. Eu não vou gastar aqui na empresa, não. Tem mais empresa para a gente falar? Que eu gosto de falar de empresa. Fala. Tem mais. Passes e Morgado Imobiliária, você que está procurando, presta atenção. Você que está procurando galpões em Sorocaba ou região. Eu tenho o galpão exato para você. Para aluguel ou para venda também. Você entra em contato com a Passes e Morgado. Você falou com a Adriana ou comigo, nós vamos arrumar o galpão perfeito para você. Temos a nossa massagem tântrica. Tântrica, Nuru, massagens é verdade, sensuais, relaxantes, sensuais. Relaxante. Cara, tem gente que... É verdade, tem gente que tem ejaculação precoce, tem gente que tem falha na hora H, muita gente, por nervosismo, pelo problema da cabeça mesmo. E ali, com a massagem sensual, você vai aprender a se controlar. É exatamente isso, saber fazer a festa da tua esposa vai soltar até foguete. Por quê? Porque você na hora H vai estar calmo, tranquilo e controlado. E não vai ser o The Flash, né? The Flash, exatamente. Não vai dar 2 pedaladas, vai sair a correia. No segundo após sai o parabéns. Aí não dá. Tá bom? Procura a Hélia aí, tá o telefone dela aí. Temos mais, Milena?
Não? Então tá bom. Obrigado mais uma vez. Espero revê-lo agora como deputado estadual, deputado federal, pela luta que você tem pela categoria. E volta aqui para a gente contar mais histórias. Com certeza. Quero agradecer ao Chuca, também agradecer a Milena, né? Pelo carinho, né, que tiveram o Gustavo. Tua casa aqui. E dizer que a importância de você ter um aprendizado pelo diálogo, né? Sim. De forma mais antiga. O podcast. A voz tá voltando agora. Exato. Né? Tava um pouquinho assim, então eu falei pra mim, nossa, não sei se eu vou conseguir. E hoje nós tínhamos 2 gravações, uma em São Paulo, outra aqui, mas deu para fazer a conversa, que foi muito boa, e também fico à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Olha, você gostou dessa entrevista? Eu gostei. Tem outras entrevistas muito legais no canal, assista lá, são várias. E assine o canal, ative o sininho e espere até a semana que vem com outra entrevista bem legal para vocês. É isso aí. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Agradeço. Tchau. Valeu.